Fala galera, bem-vindos ao Guedes Bissoli Podcast, mais um episódio pra vocês, né Gui? É isso aí, o terceiro episódio dessa temporada, agora com a Samara, Rena e Kleber Disparquete. Você viu que o sobrenome é substituído pelo nome da empresa. será que esses dois entrevistados têm sobrenome? E aí, Samara? Eu tenho, né? Rena é meu sobrenome mesmo. E você, Kleber, Disparquet ou Disparquete? Essa história é muito boa, né? Se tiver na França... se tiver na França, Disparquet. Se tiver em Sorocaba, Disparquete mesmo, né? A gente tentou bastante tempo que se pronunciasse o nome correto, mas não foi tão acatado, eu diria, né? E meu sobrenome é Uliana, Kleber Uliana. Vulgo Kleber da Disparquete. É isso aí. Nome bonito, hein? Feliz, né? É feliz. Nome bonito. Bonito, Uliana. Bonito mesmo, bonito. Mas é o que o Gui tava falando, né? Acaba que a marca vira nosso próprio sobrenome mesmo, né? A gente já teve esse tiro na hora de criar a empresa, né? Mas muito bem, gente. Acho que a primeira questão... Posso fazer uma pergunta que envolve os dois? Porque a gente tem aqui uma grande representante em Sorocaba de estruturas metálicas, um grande representante de Sorocaba e região também, os dois, claro, de madeiras. Como que a gente une esses dois mundos? É óbvio que tem tudo a ver, né? Ah, vocês são os melhores pra fazer isso, né? Não tenho dúvida nenhuma. Conseguem juntar elementos naturais de maneira extremamente plausível, né? Tanto a madeira com o aço, a madeira com a pedra, mas a madeira com o aço ultimamente tem casado demais, né, Samara? Eu acho que fica maravilhoso. Pra mim... cobertura com forro de madeira é a coisa mais bonita. Eu acho que a madeira com a metálica, ela além de ser rústico, ela depois puxa para um clássico, parece que você consegue fazer várias coisas num ambiente só. Então eu acho que super combina. Eu fico encantado com a facilidade da madeira trabalhar dentro da Viga W, né? Que facilita até a questão dos nossos acabamentos. Que a madeira ela tem que ter uma dilatação em volta, tanto para piso como para forro. A madeira ela cresce lateralmente, né? Então faz com que a gente encaixe dentro dessa viga W e já está pronto o acabamento. E a viga W, o que o pessoal está fazendo, trabalhando com alturas, deixa muito leve, né? O telhado, né? Sim. Então isso, temos trabalhado com muito sucesso juntos aí. Sim. E trazendo essa leveza que vocês criam nas obras aí. Que legal. A gente vê muita a junção da estrutura metálica com a madeira numa arquitetura de alto padrão, altíssimo padrão. Sim. E eu queria que vocês explicassem para mim os benefícios da junção desses dois elementos, desses dois materiais nessa construção, principalmente nessa linha aí para que esse encaixe da madeira junto com a estrutura metálica, por que isso é um benefício e quais outros benefícios que a gente tem na junção desses materiais, principalmente nessas questões de dilatação. Explicar o que é dilatação, explicar o que é um encaixe. Eu acho que seria legal até a Samara falar, principalmente da implantação dessa estrutura metálica na construção de alto padrão, e o Clebinho vir falar... Posso chamar você de Clebinho? Pode. E o Clebinho falar pra gente aí como que ele entra no acabamento fino depois e aonde que vocês se complementam nessa área. Eu ainda queria falar até um assunto ainda falar pro Kleber esse assunto, porque até os meus próprios clientes, eles têm muito receio de pôr forro de madeira por conta de custo. E a gente sabe que hoje a madeira não é esse custo exorbitante que as pessoas acham, porque muita gente nem cota a madeira porque eles já acham que é caro. Receio desnecessário. Agora, é caro. Não, a gente tem vários tipos de produtos, né? É isso. Perdão. O alto padrão exige certos produtos mais especificados, eu diria, né? Pelos profissionais. E a gente tem no nosso portfólio produtos que vão ser mais acessíveis ou não. Né? O benefício fantástico da madeira dentro de um forro, de uma estrutura metálica em si, quando que você não tem desgaste. Você não tem desgaste. Você não tem uma fricção de algum material dentro do forro. Então, você não vai precisar pintar isso daí com muita frequência. O verniz que você coloca num forro de madeira duram anos, 20 anos, 30 anos. Você vai perceber que ele suja.
Às vezes uma casa dentro de mais um centro, né? Você tem mais fuligem, aí você acaba tendo uma sujeira. Mas casas de campo, casas de condomínio, meu Deus do céu, a durabilidade é enorme. Enorme. E eu vejo que a viga, a estrutura, o forro de madeira na viga metálica, por ela ter aquela aba, né, que nem o Kleber estava comentando, o acabamento fica excelente. Porque ele fica dentro da aba do perfil, que nem ele falou, tem as questões de dilatação e tudo mais, porém ela está escondida, vamos dizer. A questão da dilatação, ela está escondida nas abas, né? Então, eu acho que por isso que eu acho que o melhor fator é a madeira na viga metálica, porque quando a gente coloca forro de gesso, é necessário fazer... E parece que some um pouco a W, né? Some, exatamente. E é necessário você tabicar ali também todo o entorno. Por causa disso, né? O forro de gesso, ele trabalha mais a dilatação do que um forro de madeira. Então, você tabicando, ao meu ver, tira um pouco a estética daquela W, sabe? Sim. Da viga. E quando é forro de madeira, o acabamento é muito mais bonito. Então... Todo mundo que me pergunta, qual forro eu devo colocar? É sempre a madeira. Por isso tem sempre esse questionamento. É caro. Mas assim, existem N madeiras. Então a gente consegue atender uma obra média, de classe média, alto padrão. Então tem para todos. Perdão. Imagina. E outra, às vezes não é na casa inteira, né? Não é um produto que você vai usar um forro, no caso, no sentido, né? A gente consegue estar na casa inteira com os nossos produtos, porque a gente acaba entrando com piso, tudo, né? Mas com as portas que sempre, né, estão dentro. Mas o forro você vai colocar no living, no gourmet, às vezes na garagem. Então, você consegue selecionar exatamente aonde você vai dar esse requinte, esse efeito extremamente atemporal. Sim. Que a madeira vai te trazer, né? Você não vai colocar um forro de madeira no banheiro, né? Então, existe às vezes no lavabo para chamar uma atenção. Exato. Mas você vai trazer para o seu living, por exemplo, ou o seu gourmet, uma coisa natural. Sim. Um produto extremamente natural. Exatamente. Um efeito extremamente atemporal. Sim. Você sabe que eu vejo a arquitetura muito em períodos, assim, com grandes expressões do momento. A gente teve aqui no Brasil o modernismo, né, que foi seu auge, ganhou o mercado internacional. E se eu pudesse colocar um traço da arquitetura contemporânea, eu diria que talvez a união e a junção da tipologia da estrutura metálica com a madeira é algo que marca muito esse momento que a gente está vivendo. Eu acho que as grandes obras, principalmente relacionadas à arquitetura residencial, né, que a gente consegue ver que se destacam, que são, que tem todos esses elementos que você comentou, né, Kleber? Então, a temporalidade por conta do material, que tem esse design contemporâneo, linhas retas, são obras de estrutura metálica com madeira. E além, né, da sofisticação, eu acho que marca esse período que a gente está vivendo da arquitetura. Com certeza, futuramente, isso vai ser falado, né? Esse ponto que você tocou eu acho muito engraçado, né? Não é engraçado, remete à minha idade, eu acho. Porque eu não posso falar que eu sou novinho. 42 anos, minha empresa tem 42 anos, eu tô ativo ali há 25, e eu acho que quando não tinha forro de gesso, vendia forro de madeira. E as vigas das casas eram vigas invertidas, certo? Para você ter as lajes planas e rebocar o teto, né? Sim. E quando não conseguia fazer isso, entrava com forro de madeira. E vamos pôr lá 15 anos atrás, um pouquinho mais talvez, eu olhava, eu falava, meu Deus, acho que nunca mais eu vou vender um forro de madeira. Como a arquitetura se mistura com a moda e às vezes se torna cíclico, né? Eu fiquei encantado e percebi nesses últimos anos que eu estou envelhecendo junto com a minha empresa. Mas de forma saudável, voltando com produtos... Claro. E produtos muito mais modernos. Fala assim, o mesmo forro? Não é. Exato. Não é. Modernizou muito. Qualidade de resina, de verniz que a gente usa, melhorou demais do que a gente tinha lá atrás. A tecnologia vai avançando junto com o tempo, né? Então, cada vez você descobre uma coisa sempre melhor, né? Por exemplo, a madeira tinha muito essa coisa de...
vai apodrecer. Hoje em dia você não fala mais isso, né? Exatamente. Os próprios efeitos de tecnologia de secagem estufa, da madeira, para diminuir a dilatação. Não, eu concordo plenamente. Eu acho que é muito cíclico e a única coisa que muda é a forma de ser fabricado e a tecnologia do momento a ser utilizado, né? Então a estética acaba mudando por conta disso também. Se a gente for pegar esses forros que você estava falando, que eram realmente muito comuns, era aquela laminazinha de madeira que encaixava uma do lado da outra, né? Umas ripinhas bem compridas. E aí a durabilidade também, imagino que devia ser completamente diferente do que é hoje. E hoje a gente tem diversas opções, desde o forro liso ao ripado, com uma espessura diferente, com um trabalho, eu imagino, de engenharia diferente ali, né? E pronto, né? A gente tem muitos produtos que já vem com verniz, vem pronto. Tira da caixa, já só instala. Que legal. As estruturas, algumas coisas, ainda bem que são feitas de forma tradicional, que são formas duráveis, né? Que você pega a casa de 30 anos que a gente fez, tá lá o forro, né? Então a gente tem que ter o respeito pelo conhecimento do que tivemos lá atrás, pra a gente faça um forro hoje, ele dure mais 30, 40, 50 anos, né? Então são certas tecnologias que a gente guarda embaixo da manga aqui, com os nossos profissionais de instalação, com a nossa equipe de instalação, para que realmente a gente só colha sucesso, não surpresas negativas, né? Eu achei legal que você falou que tá envelhecendo com a sua empresa, envelhecendo igual o vinho no carvalho. Justo. Pode ser também, Justo. né? E o Caio falou uma coisa muito importante com relação à manutenção. E a pergunta vai para vocês dois, porque tá difícil perguntar para um só, porque parece que complementa muito, né, estrutura metálica e madeira. Com relação à durabilidade mesmo. Existe a madeira ideal para esse tipo de estrutura, para forro, para piso, e também qual que é a manutenção para a durabilidade da estrutura metálica? Qual que é a melhor aplicação? Acho que é importante para a pessoa que está nos assistindo, nos ouvindo, aí de casa, e queira investir nesse tipo de arquitetura que o Caio acabou de mencionar, né? Qual a maior preocupação de todo mundo? A manutenção, explicar um pouquinho mais pra gente. Acho fantástica a pergunta. A gente tem clientes que a determinação pelo forro de madeira às vezes não é o preço, sim a questão de uma infiltração, certo? Porque muitas das estruturas metálicas, né, Samara, às vezes são usadas sem laje e sem uma questão de impermeabilização. Então a responsabilidade acaba sendo sobre as telhas e o telhado. A gente tem, tanto em laje permeabilizada como em laje, telhado de metálico, a gente tem que se preocupar com manutenções periódicas em calhas, certo? Hoje existe uma questão eu falo que parece que a cola PU, né, vai resolver tudo. E essa cola PU, ela tem uma questão de garantia, um tempo... Ela tem a duração dela, né? Então, essas manutenções de telhado tem que ser feita com um prazo que talvez a Samara consiga falar melhor do que eu, né? Mas a gente tem que se preocupar com isso e principalmente com, às vezes, casa de campo que tem perto árvores. Folhas, né? Então, essas folhas vêm a entupir algum dreno, alguma questão de saída de água e que realmente podem vir causar problemas ao meu forro, né? Em relação à madeira, desculpe, eu até... Não, acho claro. que tá condizente aí com a madeira. O nosso produto, a madeira em si, ela não é compatível com água. Então, realmente é um produto que a gente tem que se preocupar com isso. Ela mancha? Não, além de manchar, a mancha ela vai vir quando não tiver o verniz, tá? Aí vai ficar muito nítido que ali teve um ponto de água. Mas o maior problema é a dilatação. Como eu comentei há pouco, a madeira ela tem uma dilatação lateral. Ela não cresce de comprido, é mais lateralmente. Evidente que tem produtos também que vão ter dilatação nos 4 lados. Mas no caso da madeira maciça seriam laterais. E aí pode vir como ela dilata, ela cresce, ela ganha massa, ela ganha corpo, ela vem a se soltar da estrutura, tá? Em relação a uma durabilidade dos nossos produtos, começa só que a gente se preocupa com o forro porque é o que a gente vê. Só que vai muito além disso, que é o que eu falo que a gente tem que ter respeito com o que foi feito há muito tempo, que é a estrutura metálica, a estrutura
que a gente vai fixar a minha madeira. Mesmo tendo uma estrutura metálica, às vezes quando a gente pega um parceiro e começa a fazer a estrutura metálica junto, por exemplo, com o forro, a gente tem toques, a gente fala assim, ó, o forro vai estar nessa posição. Então, você consegue travar assim? Consigo. Você consegue travar em vez a cada 1,5 metro a cada 1 metro? Consigo. Por quê? Porque isso vai facilitar com que a gente faça os nossos espaçamentos corretamente, Caio. Então isso é muito importante. Se a gente bobear nisso daí, perder esse time, perder um time de dupla fixação do forro, tá? Que a gente fala, trabalha com pino, trabalha com outros tipos de fixação, com dupla fixação do forro e uma madeira na estrutura dela de qualidade para segurar, para ter alavancagem de uma peça na outra, a gente está muito mais garantido em relação à vida útil, em relação a alguma entrada de água, em relação a alguns outros tipos de manutenção que a gente vem a fazer. Tá? Eu acho que é até importante que ele tá falando, porque assim, nós sabemos tudo que pode acontecer na estrutura. A gente já sabe de todos os problemas que ou já aconteceram e a gente adquiriu essa experiência. Então, quando a gente vai fazer a estrutura, a gente já pensa em tudo isso, né? Em como travar a estrutura, como a estrutura fica boa pro forro, as terças que a gente coloca de cobertura tem que ter um espaçamento um pouquinho menor, porque eles precisam de colocar a estrutura de barroteamento, né, pro forro. Então a gente já pensa em tudo isso, a gente já consegue prever os problemas. Então a gente fala que a gente é muito assim, quando a gente recebe um projeto, a gente prevê muito o que pode acontecer. E assim, toda a estrutura, ela tem a sua manutenção. Toda a estrutura tem manutenção. Se é um telhado impermeabilizado com manta, se é um telhado... O impermeabilizado com manta ainda tem menos manutenção do que um telhado com telha, né? A manutenção da telha tem que ser constante a cada 6 meses. Ou se você tiver, por exemplo, árvores perto, às vezes é a cada 3 meses. Então tem que ter a manutenção constante para não acontecer esse tipo de coisa. O PU, ele não é para a vida toda. O PU dilata, o PU seca, o PU racha. Então, acho que ainda não inventaram aquele produto 100% para telhado, para vedação, aquele produto que vai durar muito tempo. Então, o que a gente tem é o PU. E o PU realmente tem o estrutural, tem uns que são melhores que os outros, mas ele realmente tem o tempo de vida útil dele. Então, a cada 6 meses tem que refazer a vedação de novo, tem que tirar, refazer, porque senão pode dar problema. E aí, você tem problema tanto nessa vedação, do PU soltar, quanto uma calha, de empoçar também uma calha, de obstruir uma calha com alguma coisa. Então, todo o material vai ter que ter essa manutenção. E a metálica, a gente fala que a metálica ela é para durar a vida toda. A metálica não é um elemento que você fale assim, 50 anos. Não, ele é feito realmente para durar a vida toda. E a metálica tem um problema que ela é de corrosão, mas se você fazendo os tratamentos necessários, ela nunca vai te dar problema. É a mesma coisa da madeira. Se você invernizar, ela não vai te dar problema. Então, tudo tem que deixar bem claro que tudo tem manutenção e a gente tem que seguir os passo a passo. Se seguir o passo a passo de manutenção, você vai ter uma casa que vai durar a vida toda. E a madeira tem o sistema de você querer reaproveitar, né? Você pode tirar, você não quer mais aquele espaço, você consegue reaproveitar. Tanto como a VHW também, sim, como muita parte da estrutura. Acho que é legal deixar bem claro pro pessoal que a casa é um organismo vivo. Sim. Ela requer manutenção. Exatamente. Não só a gente subir no telhado, né? Limpar a caixa d'água, verificar o PU. O PU é aquele silicone que a gente coloca nos parafusos, né? Onde que a água vai empoçar e a gente tem uma fresta, tem que... aquilo resseca com o sol, sim, né? Também apertar a maçaneta da porta de vez em quando, sim, né? Maçaneta não é Highlander, né? Então... A gente tem que ter um aperto ali, né? Eu falo, as pessoas se preocupam com porta, né? Que também é um outro mercado nosso. E é o lugar que você toca na porta, que deve ser tocado. Sim. Certo? Você não deve tocar no meio da porta, você deve tocar na maçaneta. Então é onde você vai realmente ter o movimento, né? O abrir e o fechar. Então a gente tem que ter essas manutenções, né? E são bens duráveis. Mas acho que isso que você falou é tudo. A casa é realmente um organismo vivo. É uma frase que a gente repete muito para os nossos clientes. E você mencionou sobre as portas. Acho que dá para perguntar quais outros tipos de produtos, né? Além de porta e forro que você oferece. Porque a gente focou muito agora no começo do vídeo em forro, né? É verdade. A Desparquet hoje trabalha com foco em revestimento de madeira, né? Tanto piso, teto, parede. As portas a gente trabalha com
desde o tradicional, vamos imaginar a forma tradicional hoje, vender os batentes, daí chumba na massa, daí vem com as portas, coloca o piso, vem com as portas e tem toda aquela sequência. Os kits prontos que a gente tem com uma variedade enorme de tanto tamanhos como cores, né? Isso é real, isso é o hoje. Fala assim, no interior de São Paulo, sim, no interior de São Paulo, a gente vem plantando essa cultura do kit há mais de 10 anos, Caio. A gente via deficiências tanto na parte de indústria, começou, que a indústria fez o kit para verticalização, em grande parte do momento, né? E para introduzir isso no nosso universo de varejo, de casas de alto e médio padrão, é um desafio para a indústria. Porque a gente necessita de uma porta de correr, uma porta de 8.2, uma porta de 7.2, uma de 2.40, uma de 2.10. Então existe essa personalização. E a indústria demorou muito tempo para conseguir fazer isso, tá? E daí veio o momento da própria obra se adaptar, que não precisava mais pôr o batente, e sim requadrar o vão. Sim. Para que a gente viesse colocar. E esse produto é um produto velho, mas novo na concepção de andamento. A gente se depara, como eu disse aqui antes da gente começar a gravar, com o próprio Fabiano da Mila, a gente tem casas que ele tá colocando os móveis antes que eu. E aí eu falei, Fabiano, como é que tá? A gente foi junto nessa obra. Como é que se adaptamos ali? Não, deixa os meninos colocam, depois a Desparque entra e coloca. E deu certo, funcionou muito bem. Porque os meninos dele não batiam na porta, não tinha uma danificação do meu produto também. Então vale muito a pena essa troca de experiências. Mesmo sendo um produto que a gente trabalha há muito tempo, a gente tem coisas novas, né? Sim. Coisas novas. Até porque vale dizer que a porta pronta, ela é instalada a seco, né? Rapidíssimo. Sim. Não tem nada de sujeira, não tem nada de quebra-quebra. A gente lá na loja, a gente fala assim, se você compra a porta minha com a nossa mão de obra, a gente divide a responsabilidade do seu vão, certo? Então a gente tem todo um processo orientativo dentro da sua obra. Uma visita de medição, a solicitação do pedido para a gente receber e encaixar lá, né? E uma casa de 280 metros, 250 metros, quantas portas tem? 10, 12, Caio? Por aí. Por aí, né, Guilherme? A gente coloca no dia. Que legal. A gente coloca no dia. E é um produto, eu vejo que o forro te dá muita nobreza, o piso numa área quente, nos seus quartos, te dá qualidade de vida, te dá para os seus filhos. Eu vejo muito idoso e criança. Idoso porque você acorda cedo, põe o pé no gelado, no piso frio, não faz bem. E os filhos, eu vejo o pai quer a tranquilidade dos filhos brincando no chão, sem ter a temperatura. E voltando nas portas, né? Então, isso daí são bens duráveis, nobres, né? Mas as portas, você precisa em qualquer casa. Qualquer casa. E as pessoas, a gente tem se incomodado e tentando mudar um pouco do mercado que a gente atua para que respire um pouco do que a gente faz. Que é o quê? Gente, a porta é o seu primeiro móvel do seu quarto. Se você arranca essa porta do seu quarto, você tira ela com um batente, Caio, você volta na parte cinza da casa. Você vê o cinza, você vê o reboque. E vira um transtorno. Então como que a gente não vai dar valor para um produto desse nível? É diferente você vou tirar o ar-condicionado da minha casa. Você tira o ar-condicionado, corta o fio, coloca outro. Você um ar-condicionado de 3 mil, 2 mil, 5 mil, não sei. E você não, às vezes fica se incomodando com a porta. Como que você arranca uma porta? Um batente, um conjunto? Você não tem nenhum... às vezes não cabe nem no elevador. Vira um transtorno. Com certeza. Então a gente tem que dar muito valor para um produto como esse, né, gente? A porta, ela tem um valor muito grande na construção. Eu enxergo ela como móvel dentro da decoração.
a gente separa 2 planilhas dentro do escritório quando a pessoa vai estimar, né? Quando o cliente quer estimar o custo da obra, que é a planilha da construção e a planilha da decoração. Existem elementos que estão nas duas, né? E a porta é um elemento que ele está na planilha da decoração, mas que você vai investir na planilha da construção, né? E não é à toa que ela tem esse protagonismo da industrialização como um produto, que antes era manufaturado através do carpinteiro, montando isso, né, em loco, e hoje ele já vem pronto da indústria, por isso que a gente consegue em um dia montar 10 portas ou mais. Da parte da estrutura metálica, como que funciona essa industrialização que ainda é montada também na obra? Explica um pouquinho pra gente, Samara, quais são esses desafios que você tem aí da estrutura metálica no canteiro de obra. Se eu posso complementar, até tipologias, né, de estrutura metálica, porque você pode ter uma casa inteira feita de estrutura metálica ou pontos específicos, né? Exatamente. Por exemplo, a estrutura metálica a gente pode ter, que nem o próprio Caio falou, você tem N estruturas metálicas, né? Se a gente tá falando de uma estrutura metálica de uma casa, né, a construção de uma casa, a gente já traz as vigas nas medidas do projeto, né? Então, a gente tem... Por isso que é sempre bom a gente ter um projeto, né? Então, a gente faz um projeto antes com os projetos de fabricação. Então, a gente já traz na medida. Só que a metálica, ela tem essa versatilidade de você conseguir adequar ela também. Porque a gente sabe que a civil, geralmente... foge um pouco as medidas, né? Porque a metálica é milímetros de tolerância e a civil é centímetros, né? Então, a gente pode levar as peças, a gente consegue cortar, ajustar, emendar, soldar. Então, ela tem... Quando ela não é parafusada, ela é soldada, a gente tem essa versatilidade. Quando é um elemento misto, né? Concreto, metálica, ideal é solda, mas por conta dessa questão de você ter certinho as medidas ali da civil. Quando é uma casa toda metálica, parafusada. Então, a gente pode trabalhar com esses 2 fatores. Então, é uma casa que você traz um pouco pronto, mas também você tem a parte de mão de obra lá, você tem a parte de ajuste, você tem a parte de montagem lá. Diferente de outros produtos, né? Por exemplo, um pergolado a gente traz inteiro montado, inteiro pronto, só instala num dia só, independente do tamanho. Então, a gente tem esses 2 tipos de estrutura que a gente consegue ajustar, trazer pronto, mas a metálica ela tem uma facilidade muito grande nessa questão. Então, é boa de se trabalhar, né? Não, perfeito. Eu até ia lembrar que Samara já tem vídeos gravados aqui no canal da Guedes Bissoli. Assistam, por favor, Assistam. Se alguém não assistiu ainda. Deem seu like. Comentem. Exatamente! Então, já deixa o like, compartilha... Segue a gente no canal da Guedes Bissoli para continuarmos falando sobre essas coisas legais. Com certeza. Né? Kleber, com relação ao tempo, isso ajudou a logística da empresa? Com relação ao tempo dos kits, das portas prontas? Como que... Me fala como foi essa virada de chave. A virada de chave tem um lado positivo e um lado negativo. Quando a gente saiu dos batentes, né, de madeira maciça e tal, a gente entrava muito antes na obra. A gente já tinha um contato com o cliente, com o profissional, com o pedreiro, bem no começo da obra. E aí as coisas iam acontecendo. A questão do kit facilitou no processo, mas assumimos muito mais responsabilidades, certo? Mediante ao quê? Mediante ao vão, mediante a chegar realmente pronto, certo? E essa logística, por exemplo, eu falo para os meus motoristas e ajudantes de expedição. Uma porta é igual uma TV. Vocês, de um dia para o outro, ou no mesmo dia, na parte da manhã, vocês entregam um batente, uma viga, um pedaço de madeira, e à tarde, vocês vão entregar kit pronto. 10 kits. São 10 TVs, certo? Então, a responsabilidade de transportar uma TV, que é mais frágil, é maior. Então, essas coisas e desde a indústria, né? Né? Então, a gente foca em fornecedores que tenham entrega própria, entrega dedicada,
tá? Que não é tipo transportadora, que eles não estão acostumados a entregar certos produtos, uma entrega dedicada, não. O cara só faz o transporte daquilo. Então é importante para quê? Para que o cliente chegar no final e ele ter aquilo realmente que ele merece, né? Que ele comprou, né? Então essas logísticas foram trabalhos que foram aprimorados para a gente chegar no que a gente tem hoje, na excelência que a gente tem hoje. Mesmo feito por homens, existem os equívocos também, mas... Legal essa analogia que você fez com a TV. Eu adorei também. Porque eu acabei de comprar uma TV e ela vem toda embalada e você tem maior cuidado, né? Na hora que você vai desembalar. E é a mesma coisa que você tem que ter com a porta. É a mesma coisa. Eu sempre, não digo diariamente, mas porque também não tem necessidade, a gente tem pessoas inteligentes lá que fazem os transportes, mas a gente sempre vê, cuidado com a minha TV. Pega a porta grande e a gente fala, essa é 85 polegadas. Você nunca tinha visto, você não tem em casa. E por quê? Porque realmente eles têm, todo mundo tem, né? E todo mundo sabe o que é o manuseio, né? Eles mesmo, que nem o João, que trabalha comigo há bastante tempo, o Joaquim. Eu lembro quando ele comprou uma TV maior lá, falei, coloquei e tal. Falei, aí, João, é igual o kit, né? Não, o kit tem que tomar mais cuidado, né? Por quê? Porque é do senhor. Eu falei, tá certo, João, tá certo. A TV é minha. Eu falei, o kit é do senhor, é do nosso cliente, a gente tem que dar essa atenção. A gente tem que se esforçar eternamente para isso. E realmente agora com o kit, se estraga alguma coisa, é o kit todo, né? Antes, quando era manufaturado, entregava o batente, entregava a madeira. Depois, quando você finalizava essa montagem na construção, que virava a porta. Sim. Agora você já está entregando a porta e ela vai ser colocada na tomada quando você fizer o chumbamento dela, né? Exato. Até de uma maneira mais limpa, porque ela tá vindo no final da construção. Você viu que bacana? Muito. Eu gosto dessa questão de tempo. Eu acho que a construção, ela tem que ter um ganho de tempo, porque tempo é dinheiro. Todo mundo quer saber custo, todo mundo quer saber o processo, todo mundo quer saber as dificuldades, o tempo que é. E a estrutura metálica, ela vem com essa entrega do tempo. Realmente, ela é rápida? Quanto que a gente ganha de tempo? Fala pra gente, por cima, comparado com uma estrutura convencional, porque a Samara, além de ter uma empresa de estrutura metálica, ela é engenheira civil. Exatamente. E você é a melhor pessoa para trazer esse paralelo para a gente, comparando o tempo de uma estrutura convencional de uma casa para uma estrutura metálica. Exatamente. Acho que por ser engenheira civil, eu consigo ver os dois lados da moeda, né? Por isso que eu escolhi a metálica. Porque realmente o tempo da metálica, ele é indiscutível. A metálica, ela tem um custo um pouco maior, mas se você for ver a longo prazo, que é o que a gente fala de tempo de construção, a metálica realmente é melhor. Você vai começar uma obra civil, você tem a parte da fundação, você tem a parte da armação, você tem a parte do concreto. Aí depois, quando você vai subir a parte estrutural mesmo, que é os pilares e as vigas, você tem que pegar as madeiras para a gente fazer para informar, para você concretar as caixarias. Fugiu a palavra, as caixarias. Você tem que montar as caixarias. Aí depois você tem que ter todo um escoramento para você conseguir concretar. Depois que você concretou, esse escoramento ele tem que sair depois de 30 dias, geralmente. De lixo gera isso, né? É muito resíduo que gera também Então, a construção, a civil, o concreto, ele gera muito resíduo. Muito resíduo. Areia, pedra, cimento, madeira, tijolo. Gera muito resíduo, muita sujeira de obra, muitas coisas, às vezes, que você não consegue nem aproveitar. Então, esse é um problema de custo também na obra, né? Da metálica, a gente já não tem isso. Se você vai subir um pilar, cortou o que você cortou aqui, se o pilar foi 3 metros, na obra é 2,80, sobrou um pedacinho aqui, você consegue reutilizar, você consegue reaproveitar. Você não precisa de escoramento, você não precisa de caixaria, você já sobe a viga, você já coloca os apoios. Até quando a gente vai fazer a parte de laje convencional, também já é mais simples. A gente mesmo da metálica, a gente coloca os apoios para as lajes, eles vêm com os trilhos da laje, aí escora somente a laje para concretar, mas não tem esse desperdício. Muitas vezes, às vezes, nem precisa de escora. Então, assim,
não tem esse desperdício. Às vezes pode escorar somente as vigas metálicas em alguns pontos, então você não tem esse desperdício. Então o tempo de execução da metálica é muito melhor do que qualquer obra de civil. Sensacional. Você elimina os processos, dentro da construção. E os custos adicionais que você não tem, né? E tudo é reaproveitado. Não, eu ia justamente engatar aí numa parte mais ecológica mesmo, perguntando do seu produto, tá muito claro, isso impacta com certeza no tempo de obra também, né? Então deve ser uma obra muito mais rápida. E eu até acho que responde uma pergunta que eu tava na cabeça, né? Por que a gente vê muito mais obras residenciais de altíssimo padrão utilizando essa tipologia de estrutura metálica e madeira, né? Também, claro. Sim. E não vê tanta construção popular. Mas eu acho que tem tudo a ver com o apelo também que esse público busca. Esse apelo de rapidez, agilidade, praticidade na montagem e ecologia. Né? Eu acho que, e outro ponto também muito interessante da metálica é essa versatilidade dela conseguir vencer grandes vãos. Principalmente para vocês, arquitetos, que trabalham muito com isso, né? Às vezes a gente tem uns vãos enormes. Eu quero uma porta enorme, alta, né? Quero uma coisa diferente. Mas aqui eu não posso ter pilar. Vai fazer viga. Aí você vai para uma parte civil, 1 metro de viga, às vezes até mais. Ou a própria garagem, às vezes eles têm aquele vigamento de garagem que você vai fazer uma cobertura interna, mas a viga altíssima. Então, a versatilidade que a metálica trouxe nessa questão de ser slim, vamos dizer assim, porque acho que hoje uma das vigas mais... Vou falar da mais alta que a gente usa, que é uma realmente bem pesada, é uma que tem 60 centímetros. É a mais alta que a gente vai utilizar. E 60 centímetros a gente sabe que para civil é pouco. Mas geralmente essa de 60 ainda a gente utiliza para vãos muito grandes, porque a gente tem a de 500, que é de 50 centímetros, tem a de 40. A gente vê as coberturas de manta PVC que a gente usa às vezes até 20 centímetros, 30 centímetros. Então ela deu essa possibilidade de versatilidade para deixar tudo muito slim, porque hoje é bonito você ver, né? Uma estrutura mais slim, uma estrutura metálica mais esbelta. Então eu acho que ela proporciona isso, além dos outros benefícios, custo-benefício delas, também tem essa parte da versatilidade que é excelente. Perfeito. E seu produto, Kleber, com relação a essa parte ecológica? A gente tem muita perda na madeira, tem reaproveitamento. Eu imagino que o processo de fabricação deve levar isso muito em consideração, né? A gente desenvolveu a Indústria Parquet, que é uma fábrica parceira nossa de 40 anos, até desenvolveu subprodutos, que é a base, o multistrato, que é um produto até ecologicamente correto no sentido de aproveitamento da base do assoalho. E até não tem alguns benefícios de IPI, alguma coisa, para realmente estar aproveitando do que era lixo, né? Com os resíduos de pó e de pequenos pedaços, a gente gera energia. A gente tem caldeiras e para queimar e gerar energia para a fábrica. Vocês não fizeram a visita ainda lá na Pois precisamos. Que vergonha. Que vergonha. A gente não tem vergonha, na verdade. Eu tenho vergonha. A gente tá esperando um convite formal, bonito. Não pode ser informal igual, tipo, vou levar vocês lá. A gente é chato. Eu vou organizar isso. Esse vídeo não vai deixar cair no esquecimento nunca, ó. Mas verdade seja dita, a Desparquet é uma das novas patrocinadoras do nosso canal, né? Então, aqui do podcast. Começamos esse ano. Ele tá querendo uma carta, você não entendeu? Exato, um pacote, uma carta, flores com... Deixa pra mim. Você não entendeu. Talvez no próximo podcast vai ter um negócio pra surpreendê-los. Eu vou fazer uma complementação na pergunta do Caio, porque é muito engraçado. Eu fugi do... Não, mas é legal. Os melhores momentos do podcast é quando a gente se descontrai. Mas olha que o que eu fiquei... Vou tomar muito cuidado como que eu vou fazer essa complementação. Na construção civil, a gente usa estrutura metálica para evitar madeira, porque a gente tem, né, esse posicionamento de não gerar o resíduo. O acabamento de madeira a gente utiliza para não utilizar plástico, que também é um processo industrial.
Sim. Então, para quem tá ouvindo, para não parecer que a gente usa a estrutura metálica para não usar madeira, pra gente não gerar o resíduo, é muito diferente a madeira, né? E eu queria que você falasse, assim, como que realmente a Disparquet, ela se posiciona com relação a esse apelo ecológico, sustentável da madeira. Vamos lá. O desperdício que a gente estava comentando da construção civil em relação à madeira, são madeiras diferentes. São madeiras que são pinos, eucalipto, que é de reflorestamento rápido, a gente diz, né? Então, a madeira tropical, vamos supor um cumaru, um impê, um jatobá, um perobinha, a gente trabalha com o quê? Com reflorestamento dentro das florestas. Imagine dividir uma floresta em 32 partes e um ano a gente vai absorver uma parte, certo? Quando o que a gente vai lá? A gente vai lá e fala, hoje eu vou pegar cumaru e pronto, acabou? Não. A gente vai pegar o que a floresta vai nos dar. E o que ela vai nos dar? É uma surpresa. E a gente vai beneficiar o que a gente tem para beneficiar. O que a gente pega? A gente pega a árvore que tá com porque a árvore tem uma vida útil. Ela pode morrer dentro da floresta. Ela pode atrapalhar o crescimento de uma outra espécie que está em volta. Que ela vai cair em cima de uma outra. Então isso é o que a floresta está nos dando, certo? Então a gente faz no lugar correto, de maneira correta. Quando a gente faz a primeira, a gente já vai catalogar a segunda. Entendeu? E a gente só vai voltar a usar aquele espaço daqui 32 anos. Se a gente dividir em 32. E daqui 32 anos, como é que vai estar aquilo? Se o homem usar com essa cautela, vai estar novo de novo. Entendeu? E todos temos o direito disso. Você tem o direito, eu tenho o direito, certo? Os órgãos governamentais, no caso o IBAMA, extremamente profissional na época de hoje que atuamos, tá? Então, se você for na nossa empresa hoje, for comprar uma guarnição alisares, com vários nomes que temos, né? Uma guarnição é aquele acabamento que fica em volta da porta, gente. Aquilo lá, se for maciço, de angelim, você vai ter que sair com DOF de lá, que é o documento de origem florestal. Se eu beneficiei lá dentro da minha empresa, eu tenho um DOF dessa madeira de entrada, tá? Que eu recebi a madeira bruta, eu vou ter que gerar pó daquilo, até para eu descartar, que nem Sorocaba tem alguns lugares para descarte de pó, que eu não tenho caldeira dentro da minha loja, certo? Mas eu tenho que descartar o pó. Eu faço dentro do IBAMA um documento mostrando quanto de pó eu tô levando, tá? Então é sério, funciona. Acho que no começo dos anos 2000 foi um paradigma para isso, tá? Virou-se uma chave, trouxe transtorno, mas fez a gente crescer, fez a gente ser diferente, fez a gente ser responsável, fez a gente ser diferente, porque por um momento tinha concorrente meu querendo comprar madeira minha, porque não estava organizado com as suas obrigações, certo? E existe uma infinidade, confesso que me estenderia muito falando sobre isso, mas em relação à responsabilidade com a natureza, a gente parte desse beneficiamento da floresta mesmo, tá? Nossa, que legal, eu não conhecia esse processo todo, assim, sei, né, malemar que precisa ter um rodízio e tudo mais, mas não sabia com todos esses detalhes. Tem que ter responsabilidade, né, na hora de você trabalhar, só que infelizmente ele tirou todos os meus argumentos de vendas agora. Porque como o Guilherme falou, eu sempre falava assim, não, é que estrutura metálica é melhor, é sustentável, né? Você não tem desperdício. Aí sempre falei assim, é muito difícil. E eu sempre falava assim, é muito difícil você encontrar madeira boa e é caro. Não, é melhor optar pela metálica. Aí a pessoa tirou todos os meus argumentos agora. Mas é justamente esse papel da complementação que a gente está trazendo hoje aqui, né? E nesse sentido,
a gente tem exemplos, né, pra mostrar aqui que vocês trouxeram de fotos de que se complementam e sem a gente pedir, né? Acho que a Samara trouxe algumas estruturas metálicas que tem madeira e Kleber também trouxe madeira que tem estrutura metálica. Então, um brise, um ripado que é queridinho hoje no momento, um ripado de Kumaru. Pérgola? Aí é uma viga de, acho que 5x20, mais ou menos. De madeira, Olha né? que bonito. Vocês fazem muito o pergolado e fazem o pergolado com a viga também. Eu tenho feito bastante assim. Tá vendo? Esse era o meu argumento. Da minha venda do pergolado. Mas isso tira peso, só fazer né? Desculpa interromper, gente. Pra quem tá nos ouvindo, a gente tá passando algumas imagens aqui do portfólio do Kleber e da Samara. Então, pra quem tiver curiosidade, tá no Spotify, corre lá no YouTube que tem o vídeo completo. Boa. Também o nosso Instagram, eu tenho um orgulho muito grande de falar do Instagram da Disparquete. Falo isso sempre lá na minha empresa, que ali 90% do que você vê são obras de verdade. Não é repost de fabricante, não é nosso. São obras que nós entregamos com muito orgulho, com muito trabalho. E TikTok da Disparquê, né? Que eu tô sempre vendo ali os videozinhos de TikTok. Que legal, TikTok. Desculpa, eu cortei você, a gente tava falando das imagens. O Brunão, se quiser ir passando as imagens, mas eu gostei muito essa questão que o Caio comentou da complementação, porque hoje numa arquitetura de altíssimo padrão, talvez esse casamento da metálica com madeira, não existiria também o forro de madeira se não fosse a estrutura metálica e vice-versa, né? Então acho que esse argumento de venda ele condiz com a arquitetura. Samara, comenta um pouquinho desse portfólio, dessa imagem, dessa casa pra gente que a gente tá vendo. Essa casa é uma obra mista, né? Então você pode ver que toda a parte de baixo ela é em concreto, os pilares são em concretos e só a parte do vigamento ela é metálico. E a parte da cobertura também é metálica. Então você tem essas vigas de baixo. Essa aqui de baixo ela ainda é uma questão arquitetônica. Estética. É uma questão estética. E a cobertura de cima, então desde os pilares, dá pra você ver um pouquinho ali, mas você tem os pilarzinhos aqui. Bem no bico dos vidros, exatamente. Você tem os pilares tubulares, né? Lembrando que tubular não é só redondo, é tubular quadrado, retangular. Sobre isso. Toda hora que eu falo tubular, o pessoal pensa em redondo. Então esse é um tubular quadrado e a gente não consegue enxergar, mas você tem toda uma estrutura por dentro, porque como a gente tá com esse belo forro de madeira, toda a estrutura por dentro também é metálica e essa cobertura é toda em manta PVC. Sensacional. E é extremamente esbelto, né? Muito extremamente fininho. esbelto. Quanto tem essa viga aí? 40 e pouco? Essa viga testeira? 30 centímetros. 30? Cara. Ela é muito... Porque o apelo dessa casa era realmente ter uma testeira bem slim. Então você pode ver, não sei se dá pra ver muito na foto, mas o forro dela ela é chanfrado pra baixo, assim, ó. Sim. Então ela fez a ponta mais fina e ela chanfrou pra baixo. Então tem toda uma estrutura grande ali, porque dentro desse forro tem viga W de 400. Não, excelente então, você mencionar isso, porque aí é uma solução de engenharia que a gente usa muito na arquitetura pra ter a testeira menor e que vai impactar no forro. Vai, na inclinação, tudo. Vocês fazem daí esse acabamento, esse arremate, de que forma? Eu sempre tive curiosidade. Por exemplo, ele vai inclinar, ele vem com uma angulação diferente. Depois, dentro da casa, se ele vai reto, ele tem que ter um encaixe ali. É encaixe? Não. É literalmente uma angulação. É corte? É corte mesmo. Eu fiquei com essa dúvida também a hora que eles existem alguns macetes que a gente tem para dar uma junção, uma harmonia, né? Na sequência das peças, né? Porque se você fizer todo esse beiral e ali tem uma ligação de vidro, é uma dica muito boa, tá? Uma dica muito boa para todos do meu ramo. Se você vier fazer só o beiral e depois fizer a parte de dentro, você não vai ter a ligação da sua tonalidade perfeita. Então você tem que vir e já virar algumas peças para dar sequência na tonalidade. Que legal. Senão você vai ter uma diferença de cor muito aguçada. Sim. Isso não vai trazer uma beleza legal. Acho que até mostra aqui, não. Tá vendo ali, vai? Isso, mostra. E eu achei muito interessante ali também, que eu tava... repare que a iluminação ali, ela tá sobreposta. Uhum. Isso para alguns momentos do forro de madeira é uma solução muito boa, tá? Porque às vezes com essa atitude slim,
você acaba tendo que perfurar Muito, e aí né? e cria um transtorno tanto na estrutura quanto no forro. Às vezes complica. Excelente observação. Facilidades que a gente tem para não complicar a vida do profissional que tá lá na obra. Na época que o barroteamento era até alto demais, Exatamente. né? É verdade, tem razão. E a próxima? Olha isso, gente. Também um deck de Kumaru. Cara, deck é muito legal falar, porque foi contigo que eu aprendi que fazer um deck não é só fazer um deck, comprar umas ripas lá e pregar no chão. Porque é justamente por isso que as pessoas não gostam de deck, porque fazem da forma errada. Quando eu vi o sistema que vocês têm lá de travamento, eu falei, nossa, isso aqui é de outro mundo. Obrigado. Fiquei feliz de poder ensinar alguma coisa. Mas o deck a gente fala que existem inúmeras formas de ser feito, tá? E depende muito... Eu tenho um profissional que nem o Jefferson, meu gerente. Jefferson, como você faria isso? Por quê? Porque ele tem uma linha de raciocínio e eu vou ter a outra, certo? Tanto como, às vezes, um simples contrapiso e a fixação, o chumbamento de alguns barrotes, como, às vezes, algumas mestras, né? E aí, eventualmente, um barrote maior, mais alto, e uma brita. Perfeito? Então, são N formas de ser feito. Volto a lembrar. A gente vê o deck, a gente acha que é só um deck, uma madeira bonita. Tem toda uma estrutura por trás, por baixo, para que realmente não apodreça. Quantas e quantas reformas de deck a gente acabou fazendo, porque a estrutura apodreceu. E o bem maior tá em cima. E daí você coloca algumas estruturas... ruins, a gente chama de, às vezes, algumas madeiras com brancal, que é o refugo. Por exemplo, você pega um Kumaru, ele tem umas veios que tem o branco. O próprio IP, que tem o IP rajado, que é muito comum, o branco dele, ele fica lindo para você usar em determinados lugares, não para estrutura, porque o branco é o mole. O branco é onde vai apodrecer, às vezes, em certos aspectos. Então, até um IP para pôr embaixo do deck tem que ser um IP bom, certo? A gente tem feito muito deck, às vezes, fazendo híbrido. Às vezes, estrutura de alumínio ou estrutura metálica. Que legal. Para elevado, a gente usa muita metálica, né? Eu tava falando realmente... É com galvanizado daí? Geralmente, eu vi que eles estavam usando alumínio, né? Sim. Para isso, eu achei muito interessante essa questão. Eu usei muita estrutura de alumínio, madeira plástica, né? Que a gente também tem na loja, alguns decks de madeira plástica. Mas é por conta de perfurar, da furação, do parafuso? Mas por conta do apodrecimento. Durabilidade. Você pega alguns ambientes que são muito úmidos ou tem alguns pré-determinados que não vai ter, que nem esse deck que eu me lembro, ele é chumbado direto na alvenaria. Mas você pega alguns que vai ficar em direto contato com o solo, aí você já pula pro plástico. E daí é uma estrutura que um plástico vai durar muito mais. Tá? Legal. As presilhas que a gente usa aí, que são muito interessantes, você não vê parafuso, você não vê cavilha, nada. Aquelas bolinhas que todo mundo se incomoda. As presilhas que a gente desenvolveu no decorrer desses anos faz com que não encoste a nossa madeira na estrutura. Nossa, que legal. Então não para a água ali. Mas como que parafusa? Porque eu realmente não vi parafuso. Ela cria... É encaixe? A gente chama o assoalho, por exemplo, desculpa mudar, ele tem macho e tem fêmea. Um lado ele tem a fêmea, outro lado ele tem o macho. E um vai encaixando no outro. O deck a gente chama de fêmea-fêmea. E o macho é criado com essa presilha. Então, quando a gente tem a fêmea, a gente encaixa a presilha e fixa a presilha. E daí, automaticamente, a gente fixa o deck. Vem o outro com a fêmea novamente, tampa o parafuso. E aí, fixa na... Que legal. Sensacional. Então, faz com que não tenha nenhum tipo de perfuração superior. Muito bem. E aqui? Temos um forro até ripado aí. Mas eu acho que essa daqui quem trouxe foi a Rena? Foi. Esse foi uma obra ali no Terras. Toda metálica também, mista também, né? Você pode ver que esse bloco daqui pra cá é de concreto e dali pra lá também. E esse meio aqui inteiro, é metálico. Perfeito. E aqui é um pergolado, um espaço aberto, né? Mas esse meio aqui é todo metálico. A gente fez mais ou menos a junção de 2 blocos de concreto com a metálica no meio. E bem interessante, aqui lá no fundo não dá pra ver, mas a gente tem essa área gourmet aqui, né, que é essa cobertura também com forro de madeira. Lá no fundo você tem uma outra, e lá em cima, que é o
pé direito mais alto, você também tem o forro. É bem interessante. Aí a gente trouxe um piso. Muito bom. Eu me lembro que esse cliente queria ter ele queria ter o conforto térmico da madeira, só que ele não queria ter a cor de madeira. Então a gente entrou com um sucupira grijo, levemente rústico, que aí é um living, né? Então a gente tem sofá, tem sala de jantar, e ele não queria ter uma preocupação tão grande com pudor, de algum risco, queria ficar mais à vontade. Então você percebe que é um piso um pouco mais rústico, com uma característica mais acinzentada, tá? Porque ele tem bastante, você vê que a escada é de madeira, ele tem outros componentes ali. Então foi um desejo do profissional junto com o cliente. Esse rústico desse piso é igual aquele da marca lá? Que eu adoro essa história. Conta pra gente. Desculpa, me ajuda. Lembra o tom de dourado? Ah, sim. É o mesmo rústico? Não é. É o mesmo rústico. Aquele lá é mais leve. Mas conte a história. Vou contar. Que legal. O Caio gosta dessa história, eu também. Eu conto bastante. Uma vez, a gente desenvolveu, na verdade, até o produto multistrato, tá? Que é um produto que tem um apelo ecológico. Esse produto também é multistrato. Quando a Louis Vuitton de Nova York, que fez aquela loja conceito, que fez envolveu com uma lona para não cair sujeira em Manhattan, e fez uma bolsa. Lembra? Ficou super famoso isso, né? 2009, eu acho, se não estou enganado. Isso. E a Louis Vuitton queria um piso de Cumaru com tonalidade da bolsa. E tinha que ser pronto e largo, de 20. Tinha que ser um piso de 20 e a gente tinha que levar pronto. Aí foi desenvolvido o multistrato, pensando nessa rede de lojas. E também desenvolvemos a gente fez no piso. A gente deu uma leve escovada no piso para abrir um pouco o poro do Cumaru. E aí jogou um pó dourado por cima e veio com a linha de verniz. Cara, esse piso é lindo. É lindo. É a cor da bolsa. É a cor da bolsa, muito assertivo. E vou contar uma história nova. Mas você ganhou uma Louis Vuitton depois? Não, nem... acho que nem Dona Lídia ganhou. Eu conto uma história que a gente desenvolveu um produto que a gente chama customizado, tá? Por causa da Hebe Camargo. Ela viu um piso levemente customizado, que a gente chamou, sabe madeira lavrada? Que lavrava ela na mão? E na Itália, ela viu um piso desse. Daí a gente desenvolveu um piso de perobinha lavrado para ela. Que legal! E quando a gente desenvolve esse tipo de produto, a gente tem, acho que, algumas obrigações técnicas antes de pôr no mercado. Mas esses produtos já estão disponíveis. Já. Muito bom. Kleber, você não ganhou uma bolsa da Louis Vuitton, mas você vai ganhar uma sacolinha aqui. É? Pode pegar? Pode pegar. A Samara também vai ganhar. Obrigado. Então, parabéns por participar. Não que vocês merecem uma bolsa da Louis Vuitton pela presença aqui, mas eu acho que olha, tem dinheiro dentro, gente. Cheque. Vai dar pra comprar a bolsa já. Obrigado. Pra vocês lembrarem da gente aí. Você acredita que eu olhei essa canequinha e falei assim, nossa, seria legal a gente ter uma dessa, né? Então. Eu pensei em dar uma furtada, mas eu... Que louco. Né? Carioca, né? Carioca. Ai, que horror. Mas Vamos ser cancelado. Mas já fui cancelado. Mas já que eu ganhei, então eu não vou furtar mais. Tá certo. Espero que vocês tenham gostado da embalagenzinha. O Guilherme se dedicou aí. Ficou bonitinho. Amei a caneca, ficou maravilhosa. Eu que agradeço a presença de vocês. Não só por todo o conteúdo que a gente desenvolveu hoje, que eu tenho certeza que isso vai pra internet. Muitas pessoas vão pesquisar e o que a gente trouxe sempre nos enriquece e eu espero que enriqueça as pessoas que assistam e nos ouçam também aí nas redes. Obrigado sempre pela parceria. A Samara nos ajuda muito na parte dos pré-projetos, na estrutura. Toda vez que a gente cria, né, um projeto de arquitetura, eu falo para todos os clientes que não tem como a gente pensar separado as coisas, né? O projeto de arquitetura é pensado na decoração também, então o piso de arquitetura ele já vem pensado também na concepção de planta.
E a estrutura metálica, a Samara nos ensinou muito que precisa ter a compatibilização antes da montagem. E ao mesmo tempo, agora, com certeza vocês se complementaram bastante, porque essa compatibilização da madeira com a estrutura metálica, tenho certeza que não só vocês, mas para as pessoas que trabalham no ramo, pretendem construir, vão aprender bastante com isso. Com certeza. Eu que agradeço a oportunidade de a gente estar aqui falando um pouquinho mais do nosso produto. A gente é parceiro há um tempinho já. Às vezes eu já vejo o projeto que vocês mandam pra gente, eu falei, olha como isso aqui tá compatibilizado, assim, não precisa nem passar mais pela Samara, porque o negócio já tá assim certinho. Eu acho incrível. E a equipe também de vocês é maravilhosa, não tem nem o que falar. Obrigado, Kleber. Imagine, eu confesso que tô aprendendo mais hoje do que ensinando, não tenho dúvida disso. Pessoas maravilhosas, tanto aqui no ar como antes do ar. Tenho o privilégio de poder chamar de amigos, de queridos, não da Disparquete só, mas sim do Kleber mesmo, que é prazeroso poder expor o nosso trabalho num ambiente como esse. Parabéns. Excelente, muito obrigado. E assim a gente encerra mais um episódio do podcast da Guedes Bissoli. Café com Arquitetura Podcast. Perfeito. E nos vemos no próximo. Não se esqueçam de curtir, compartilhar, se inscrever. Tchau, tchau.